Bet-Milo. Sabe, tem alguns nomes na Bíblia que simplesmente saltam das páginas, cheios de mistério. E esse é um deles. Um nome que está ligado não a uma, mas a duas das tramas políticas mais sangrentas de todo o antigo Israel. A gente está falando de pura conspiração e assassinato de reis. Então a grande pergunta é essa, né? O que, afinal, era Bet-Milo? Era uma cidade? Uma fortaleza militar? Ou quem sabe um clã? Uma família poderosa? As pistas, olha, são bem poucas e estão espalhadas por séculos de história. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma espécie de investigação bíblica para tentar juntar espécies desse quebra-cabeça. E o que deixa tudo isso ainda mais fascinante é que o nome Bet-Milo não aparece só uma vez. Ele surge em dois momentos cruciais. E nas duas vezes, a história se repete. Uma conspiração que termina com a morte de um rei. É um padrão bem difícil de ignorar. Bom, vamos começar essa investigação. Nossa primeira pista nos leva lá para trás, por uma época bem caótica, o período dos juízes. É lá que a gente conhece uma figura chamada Abimeleque. Ele era filho do grande juiz Gideão, mas tinha uma ambição, uma sede de poder, que o levou a fazer algo simplesmente terrível. O plano de Abimeleque foi direto e brutal. Com o apoio dos parentes dele em Siquém, ele simplesmente eliminou toda a concorrência de uma vez só. Matou os seus 70 irmãos. E adivinha quem estava lá, junto com o povo de Siquém, para apoiar esse ato e coroá-lo rei? Exatamente, Bet-Milo. Eles foram cúmplices desde o comecinho. 70. Vamos parar para pensar nesse número. 70 irmãos. Isso não foi uma disputa política qualquer. Foi a aniquilação de uma geração inteira para garantir o trono. O ponto aqui é a escala desse massacre. Mostra o quão alto era o risco e a natureza implacável da aliança que o colocou no poder. Mas alianças construídas com base em sangue raramente duram, né? Em poucos anos, as mesmas pessoas que o coroaram se voltaram contra ele. A vingança de Abimeleque foi terrível. Ele destruiu Siquém. E o povo de Bet-Milô, que o ajudou a subir, encontrou um fim trágico na mesma rebelião, queimados vivos na torre de um templo. Uma ascensão e queda, assim, meteórica. Ok, agora vamos dar um pulo de vários séculos na história. Estamos no Reino de Judá. E, de repente, o nome Bet-Milô ressurge. E acredite se quiser, está de novo no centro de uma conspiração para assassinar um rei. Essa passagem bíblica é direta e arrepiante. O rei Joás é assassinado pelos seus próprios servos. E não foi no palácio, nem num campo de batalha. Foi especificamente na casa de Milo. O nome está de volta e, mais uma vez, ligado à morte de um rei. A história de Joás é uma verdadeira tragédia. Ele começou como um rei justo, até restaurou o templo de Deus. Mas depois que seu mentor morreu, o reinado dele desandou. Ele se voltou para a idolatria, saqueou o templo para pagar tributos e chegou a matar o filho do seu antigo conselheiro. A traição final veio dos seus servos mais próximos, naquele lugar enigmático conhecido como Bet-Milo. Certo. Então temos duas conspirações, dois reis com séculos de diferença entre eles, mas conectados por um único nome. Agora é hora de bancar o detetive e analisar as evidências. O que exatamente era Bet-Milo? Bom, uma das pistas mais importantes está no próprio nome. Em hebraico, Bet significa casa, e Milo pode significar fortaleza ou torre. Então, a tradução literal seria algo como casa da fortaleza. Isso já nos dá uma dica bem forte sobre a função desse lugar, não é? E é aqui que o debate começa. Casa da Fortaleza soa como um lugar físico, uma estrutura militar. Mas a Bíblia também fala dos cidadãos de Bet-Milo, o que sugere um povo. E a gente sabe que a expressão casa de, como é em casa de Davi, muitas vezes se refere a um clã, uma família. Então, qual é a resposta certa? E é exatamente isso que os estudiosos discutem. A primeira teoria é a mais literal. Bet-Milo era uma fortaleza, o que faz sentido com o nome. A segunda sugere que era uma vila perto de Siquém, já que o texto parece diferenciá-los. Mas a terceira teoria, que muitos acham a mais convincente, propõe algo diferente. E se Casa de Milo não fosse um lugar, mas um clã, uma família poderosa? Pensa bem, isso resolve o maior mistério. Como o mesmo nome estaria no centro de intrigas em Siquém e séculos depois em Jerusalém? Um clã influente, isso sim poderia manter seu poder e nome ao longo do tempo e em diferentes lugares.
No fim das contas, independentemente de ser uma fortaleza, uma cidade ou um clã, uma coisa é certa: Bet Milo tinha poder. Tinha influência suficiente para coroar um rei e para ser o palco do assassinato de outro. E esse é o ponto principal. A gente talvez nunca encontre as ruínas físicas de Bet Milo ou um registro definitivo do que era. Esse é o mistério. Mas a certeza, com base no texto bíblico, é o impacto que teve. Bet Milo não foi um mero coadjuvante, foi um agente ativo na formação da história. Então, por que essa história importa hoje? Primeiro, ela nos mostra que a história muitas vezes é moldada por quem não está nos holofotes. Segundo, revela a natureza instável da política naquela região, um ciclo de alianças e traições. E, finalmente, nos lembra que a Bíblia não é só um livro de teologia, mas também um documento histórico, cheio de enigmas fascinantes esperando para serem explorados. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Bet Milo é sobre um lugar específico, num tempo antigo, mas o padrão é universal. Quantos outros nomes esquecidos, clãs obscuros ou lugares anônimos foram os verdadeiros pivôs de grandes eventos históricos, operando em silêncio, longe dos registros oficiais? É algo para se pensar.